No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Aquele homem que falou com a natureza, que plantou flores e cuidou das árvores. Era um sonho que se acordou ontem, em sua casa de madeira, em Vale Verde. Nascido na pequena vila de Santa Esperança, a lágrima nas olheiras é o primeiro testemunho da vida de um homem que amava a vida e escreveu seu nome na areia do tempo. Ele foi médico e professor, conselheiro e amigo. Foi artesão das coisas, poeta da terra, e os seus olhos pareciam o céu de janeiro, com milhões de estrelas em seu rosto. Ao longo dos anos, ele plantou vinhedos e flores, cultivou a paz e a amizade com cuidado, e aprendeu a escrever poemas no silêncio da madrugada, com o olhar focado em estrelas. Com a mão sábia de um cirurgião, ele restaurou velhos carros, pintando as tábuas com forte carisma. E o som das rãs e do vento eram suas músicas preferidas. Vivendo em harmonia com a natureza. Como um guarda florestal, ele cuidou de seus filhos e netos, plantando esperança nas vidas de todos. E o silêncio da manhã era seu refúgio sagrado, com o relógio de Cuco marcando cada instante. A tragédia chegou como um trovão no céu, quando perdeu a esposa amada e inesquecível, e o tempo pareceu se parar para sempre, cercado por nevoeiros de dor e tristeza. Mas ele levantou-se com força renovada, e continuou a escrever sua vida, com os discos riscados da vitrola antiga, e o sonho de plantar uma colmeia em seu quintal. Foi um médico do povo, um professor emérito, um amigo fiel e um sonhador incansável, que sempre acreditou que tudo poderia mudar, com a força de um café no copo de vidro grosso. A vida se esqueceu dele na rua do colégio, na casa velha em Pedra Branca, mas ele continua presente na memória dos corações, cultivando esperança e amizade. E hoje, seu nome vai continuar para sempre, no ar livre da Lagoa Dourada, com o som do vento tocando suas rãs, e a memória dele viva na terra e no mar. Estreita manhã em Vila Esperança, a venerável doutora Maria Aparecida Ferreira, doutora em medicina e professora emérita da Universidade Estadual do Planalto, faleceu ontem às 6h15 da manhã, aos 80 anos. A causa foi uma hemorragia cerebral aguda, após uma cirurgia cardíaca bem-sucedida realizada 2 semanas atrás. Maria Aparecida nasceu naquele pequeno povoado no interior de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 1938. Filha do humilde casal João e Maria Ferreira, foi a primeira mulher de sua família a estudar medicina. Apesar dos desafios financeiros, a jovem Maria mostrou um compromisso incansável com o estudo, sempre prestes às 24 horas para cuidar do gado da família e auxiliar na pequena fazenda. Aos 21 anos, ingressou no curso de medicina em São Paulo, onde se destacou no campo da pediatria e obstetrícia. Com uma carreira acadêmica sólida, Maria decidiu dedicar-se à prática clínica na região do Vale do Rio Paraíba. Aos 35 anos, assumiu o cargo de diretora médica do posto de saúde da Vila Esperança, onde passou os últimos 45 anos de vida, transformando a pequena clínica em um referente regional. Não só atendia pacientes sem garantias financeiras, como também criou um programa de educação sobre saúde para as escolas da região. No entanto, sua paixão não se limitava à medicina. Maria também era uma incansável defensora da cultura e proteção ambiental. Fundou a Associação Cultural Vale Esperança, que promoveu várias exposições de artesanato regional e apresentações teatrais locais.
Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz. Em 2018, foi homenageada com uma placa na Praça da Cultura da Vila Esperança. A vida privada de Maria também foi marcada por dificuldades. Perdeu seu marido em um acidente de ônibus em 1985 e o filho em um acidente de carro em 2007. No entanto, ela continuou forte, cuidando de seus netos e sendo uma figura materna para toda a comunidade. Maria Aparecida Ferreira foi lembrada como uma mulher de dedicação e carinho, que consagrava sua vida ao serviço dos outros. Seu legado vive no coração de todos que conheceram, desde os pacientes mais carentes até os colegas de profissão que admiravam suas conquistas. A casa da doutora, com o cheiro do café e as plantas cuidadosamente cultivadas na varanda, sempre foi um abrigo para todos. Como um gesto final, Maria deixou a todos a lição de amor e solidariedade. Seu testamento legou toda sua fortuna para a construção de uma nova escola em Vila Esperança, que levará seu nome. Assim, a venerável doutora Maria Aparecida Ferreira continua sendo um exemplo para todos, mesmo depois da morte. Ele nasceu no coração da cidade que o moldou, São Paulo, onde o ritmo acelerado se confunde com a paixão das pessoas pelo cinema. A vida de Selton Mello é uma saga cinematográfica em si mesma, um testamento à força e à elegância do talento brasileiro. Cresceu em um mundo onde o teatro era a alma da família, onde cada palavra falada tinha o peso de um sonho. Era uma vida simples, cheia de sonhos e ilusões, onde o que importava mais eram os olhares, as risadas e as lágrimas que ele conquistou com suas performances. Aos poucos, ele começou a despertar a atenção do mundo artístico brasileiro. As roupas coloridas de sua infância foram trocadas por figurinos elegantes, e o teatro passou a ser substituído por filmes e novelas. Mas mesmo assim, ele nunca esqueceu as raízes que o levaram à fama. Seus olhos, tão profundos quanto os mares de sua terra natal, contam histórias sem falar uma palavra. Eles são testemunhas silenciosas das emoções mais complexas e das paixões mais intensas do ser humano. É como se ele se transformasse em cada personagem que interpreta, vivo o suficiente para entendê-las todos. O cinema brasileiro ganhou um grande amigo em Selton Mello. Ele é o tipo de artista que se enche de vida e energia em cada rosto que desempenha, dando vida a personagens inesquecíveis que vivem nas telas dos cinemas. E ele continua, imbatido no meio do caos urbano, construindo um legado que ficará para sempre na história do cinema brasileiro. Seus papéis são uma homenagem às grandes tragédias e às pequenas alegrias da vida, uma reflexão sobre nossa sociedade e sobre a humanidade em si. Ele é mais do que um ator, é uma força vital, uma espécie de gênio criativo que deslancha as emoções e faz com que o espectador viva a história ao lado dele. Selton Mello, uma luz que ilumina o cenário artístico brasileiro, um sonho vivido por milhares de pessoas através de sua arte. Ele é mais do que apenas um ator, é um símbolo do espírito da cultura brasileira, uma esperança para que os sonhos se tornem realidade. E seu legado, a sua obra, vive em cada página das histórias que conta, em cada movimento de seus olhares expressivos e em cada batida do coração dos espectadores que em _start assista. Que o assistem. Ele é mais do que um ator, é uma lenda viva, uma voz que continua a inspirar gerações futuras. Selton Mello, um verdadeiro herói nacional da arte brasileira. Nascido numa cidade que, apesar de pequena, abrigava um coração imensurável, Selton Mello surgiu no meio de uma família humilde e cheia de amor, onde a cultura era o elixir que curava tudo. Passos, a terra natal do artista, espelhava naquele momento a vida tranquila e simples da região mineira. Um lugar em que as cores eram mais vivas quando pintadas por crianças, onde a imaginação era o caminho mais curto para a liberdade e onde a educação era mais doce que os doces caseiros de Dona Lídia, vizinha da rua. Nascido em uma família que valorizava a cultura, a educação e acolhia qualquer visitante como se fossemos seus próprios filhos, Selton cresceu rodeado de amor e respeito. A casa do artista era um abrigo para todos, um refúgio onde as histórias eram contadas com voz mais alta e os sons da música tocavam nas veias dos moradores. Ainda menino, Selton demonstrou seu talento artístico, encantando tios, primos e vizinhos com suas histórias imaginativas, que voavam como papagaios entre as árvores da rua.
Era uma espécie de magia, essa criatividade que emanava do menino, e a família vivenciou o potencial desse talento cedo. A atmosfera acolhedora de casa e o incentivo familiar foram pilares fundamentais para que o jovem Selton tivesse os primeiros passos no mundo artístico. Crescendo nos braços da amorosa cidade de Passos, a terra de corações generosos e olhares simpáticos, Selton Mello construiu seu mundo na cor da vida e na força do amor. E, assim, nascente das terras mineiras, surgiu uma luz, uma espécie de estrela nascida para deslumbrar o mundo, que seria chamada de Selton Mello. E ele, como uma árvore que se ergue no meio de um campo, cresceu em sua terra natal, enquanto a vida, a cultura e a arte o abraçavam com os braços abertos. Naquele verão de sonhos, o jovem menino chamado Selton Mello desembarcou no maravilhoso Rio de Janeiro, como se uma força maior lhe tivesse convocado para explorar as suas alas artísticas. Eis que surgiu, em plena juventude, uma espécie de peregrinação às portas da fama, à procura das maiores oportunidades que aquele cenário prometia. Aquele jovem, tão vivo e enxuto, caminhava pelas ruas cariocas com a alma cheia de esperança e sonhos. O sol quentinho derramava-se sobre as areias do Botafogo, onde ele, com as pernas mornas, jogava uma bola de couro veludo, enquanto os gaviotinhos marcas da vida cantavam em córrego. Era neste cenário pitoresco que a natureza carioca ensinou a essência da sua alma, o equilíbrio entre a dúvida e o ousado, entre o presente e o futuro. Naquele Rio de Janeiro, tão lindo e cruel, Selton Mello foi submetido a uma forja que transformou o menino em artista. A cada passo que ele tomava, as ruas cariocas ensinavam-lhe a leitura da vida. No estridente rumiar do metrô, nas risadas desprendidas pelo Maracanãzinho, na melodia dos sambas que repliavam o ar, ele aprendeu a ver o mundo com olhos renovados. Mas nem tudo era luz e alegria naquele caminhar. A cidade também se revelou cruel para o iniciado, com seus desafios típicos do começo de carreira, como a precariedade de trabalhos e testes, as oficinas que exigiam horas de estudo e prática. Mas Selton Mello enfrentava-os tão naturalmente quanto ele fazia aquele futebolzinho na areia. Nesta jornada desafiadora, encontrou mestres e mentores que lhe ensinaram a desenvolver sua sensibilidade artística, aprofundando a exploração do seu universo interno e a construção de personagens. E foi neste aprendizado intensivo que ele descobriu o segredo da interpretação. Não é simplesmente atuar, mas viver o papel, sentir-se em cada instante. E então, surge uma espécie de metamorfose, como se aquele rapaz tivesse sido substituído por outro, mais forte e decidido. Selton Mello começou a destacar-se rapidamente pela intensidade de suas interpretações e pelo carisma natural que atraía público e colegas. A atuação passou a ser uma espécie de missão, algo que o consumia e o renovava, como as marés do Maracanã. E foi assim, no meio desse caos vibrante, que Selton Mello construiu seu império artístico. O Rio de Janeiro transformou em um verdadeiro ícone, um símbolo da força e vitalidade do Brasil. E a vida continuou a dançar, em ritmo de samba e futebol, enquanto ele, com os olhos brilhantes de sonho, seguia em busca de novas oportunidades e desafios. No coração do Brasil, naquele Rio de Janeiro que abraça o mar, surgiu Selton Mello, um menino com olhos vivos e sonho ardente em seus íris. Nas ruas batidas pelo samba, em teatros que ressonaram com a voz da bossa, ele cresceu imerso em cultura, absorvendo o encanto das notas musicais, as pinceladas de paisagens lindas e os olhares que contam histórias. A vida de Selton foi uma sagração do amor por arte, acompanhada pelo canto da alegria e o sussurro das sombras. Cada papel interpretado foi um passo mais no caminho da consagração, cada câmera que o fixou um olhar mais certo para o destino. No palco dos televisores brasileiros, ele se transformou em personagens inesquecíveis, como os de O Alto da Compadecida, onde as Rua S e as tradições foram ressuscitadas com vida e paixão. A cada personagem desempenhado, uma nova faceta de sua alma artista emergiu, mostrando que o talento de Selton é tão diverso quanto a riqueza do Brasil. Mas o verdadeiro testamento de seu talento é o cinema. As lentes de filmes como o Palhaço capturaram não só os detalhes maravilhosos de sua atuação, mas também a essência do ser humano, revelando em suas performances um mistério inabalável, uma autenticidade que vive no coração do Brasil. Como _start, assista. Os olhares fixados em Selton Mello são de respeito e admiração, não apenas por seu talento, mas também pela forte identidade cultural que ele representa.
Ele é mais do que um ator ou diretor, é uma força vivente da cultura brasileira. Cada prêmio recebido é um reconhecimento à sua dedicação e paixão pelo ofício, mas também uma homenagem ao Brasil, cuja riqueza cultural é palpável em suas obras. Ele equilibra o popular com a profundidade cultural, mostrando que pode haver ambos sem comprometer a qualidade do trabalho. E o Brasil desfila ao redor de Selton Mello, cantando suas músicas, jogando futebol na praia, dançando samba nas ruas, lembrando sempre o que é essencial em nossa vida: a paixão pela arte, o amor por nossa terra e a forte identidade cultural que nos move. A vida de Selton Mello é a vida do Brasil, uma história escrita nas páginas da memória, contada na sombra das árvores, cantada em ritmos e melodias, filmada através do olhar do cinema. Ele é um símbolo do amor pelo país, uma ode à beleza da cultura brasileira e um testemunho vivo da força de seu povo. E assim, com cada papel interpretado, cada filme dirigido, ele nos lembra que o Brasil é vida, é amor, é arte. E que estamos todos, em nossas vidas, histórias vivas e deslumbrantes como a do grande Selton Mello. Selton Mello, o imponente sol nascente da arte brasileira, uma estrela que brilhou com intensidade e magia em tela, ajudando a despertar de um sonho longo e abraçar o crescimento do nosso cinema e televisão. Ele foi o primeiro a elevá-los para patamares mais sofisticados, sem perder o contato com seu público popular amado. Era ele quem nos ensinava que a arte é um poderoso meio de transformação, que a coragem de se reinventar é a chave para o crescimento e o sucesso, e que a sensibilidade é algo precioso na era da globalização. Ele nos legou como um intérprete intensamente apaixonado por sua arte, um contador de histórias cuja voz vibrava com a emoção das personagens vividas, e um criador capaz de deixar marcas profundas na cultura do Brasil. Se recordo agora do olhar incandescente de seu olho, como um fogo vivo que deslumina tudo o que se passa em cena. E a voz suave e vibrante que falava de amor e dificuldades, de sonhos e realidades, e de como o ser humano é uma combinação delicada de todos esses elementos. Selton era aquele homem que se dizia bem-vindo à minha vida quando abria o filme Cidade de Deus. Um olhar ardente, um sorriso incitado e um tom vibrante, como se tivesse se envolvido totalmente na história. E foi isso que ele fez em todas as suas interpretações: se tornar parte do personagem, viver a história como se fosse sua